Kleber, você acredita mesmo que a Malu Gaspar pode ser presa se eles conseguirem juntar algum elo de que houve venda de informações para repórter? Você não tem a menor sombra de dúvida. Porque a função agora é intimidar a imprensa, e a imprensa percebeu isso. Por isso que a gente vem trazendo reportagens para vocês, onde o Merval Pereira da Globo agora está condenando a forma como foi aberto o inquérito para investigação. Por que a Globo, a CNN começaram a condenar? Por que o UOL começou a condenar? Por que até o Sacarroto começou a condenar? Porque agora, aquilo que a gente avisava, vocês estão criando um problema porque amanhã vai bater na porta de vocês. Todo mundo duvidou. Hoje está batendo na porta da imprensa brasileira. Fiz esse adendo somente porque eu fiz essa introdução para colocar para vocês aqui, né, esta reportagem de quando tudo começou. Agora, a gente vai para outra reportagem. Essa daqui eu já vou tirar da reta, porque vocês já conseguiram ver. Eu vou mostrar para vocês o que originou esta live. Presta atenção nessa entrevista aqui da Globo News. Presta atenção. Foi peticionado a Receita pelo Alexandre de Moraes, mas com base em que vazamento? O que foi publicado, ou noticiado que houve a quebra que originou esse pedido, essa devassa? Olha, Otávio, o que a gente sabe são, basicamente, o contrato de 129 milhões, que foi trazido ali pela Malu Gaspar, e a informação do Lauro Jardim da variação patrimonial da esposa. Agora, quando isso é sempre colocado como um ataque à instituição, então coloca todos os ministros, aí coloca o PGR, aí coloca os parentes até não sei qual grau, entendeu? Tanto que essa pessoa, quer dizer, uma enteada, quer dizer, filha da ex-mulher, e estava na lista, tanto que apareceu. E aí, é o que eu digo, na nossa visão, na nossa leitura, é uma forma de... Vai ter algum falso positivo, entendeu? Essas pessoas aí que são funcionários do cerco, se tiver alguém fazendo, como estão levantando, que ele estava imprimindo declarações dos ministros e vendendo, é um vexame enorme para a administração da Receita. Eu quero crer que isso não vai se confirmar. Né? Porque, veja, alguém que está lá no CAC Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está imprimindo declaração de imposto de renda dos ministros espalhados pelo país. Isso aí era para chamar a atenção muitíssimo. Vai dar o sistema alerta para ele, para todo mundo. Eu acho muito improvável que isso se confirme. Mas vamos ver. Eu posso dizer pelo auditor fiscal que isso em absoluto aconteceu. Quando apareceu essa confusão, que ele fez e reconhece, entendeu? Mas nós precisamos ter um pouco de proporcionalidade. Quer dizer, ele sabia que ao confessar isso, a corregedoria vai abrir um PAD, ele vai lá ser ouvido e ele vai ser penalizado, conforme diz o manual. Ele vai levar uma advertência. É isso que ele esperava. Ele não receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã, fazendo mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. A privação de liberdade é algo que precisaria ser motivado. Então, enfim, já cansamos de falar dos inquéritos das fake news, da falta de respeito ao devido processo legal, e a gente está muitíssimo preocupado que isso tenha acontecido novamente. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores. É o seguinte, esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Você ainda acha que ele não teve coragem, que ele é cagão, falando isso que ele falou? É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades hoje. Você ainda acha que o cara foi cagão, que ele é cagão. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona, porque ele falou alguns termos ali que muita gente pode não ter entendido. A Tati Maia, por exemplo, foi funcionária pública, ela sabe o que se trata. Quando ele fala PAD, ele está falando de processo administrativo. Quando ele fala alerta, é porque vocês têm que entender como é que funciona o sistema da Receita Federal. Até aproximadamente o ano de 2001, 2002, até mais ou menos por aí, você fazia consultas, as pessoas lá dentro da Receita Federal faziam consultas a rodo, consultavam nomes famosos e etc.
E a partir dali, eles instalaram um sistema que, para você fazer a consulta de qualquer contribuinte no Brasil, você que está nos ouvindo aqui, qualquer contribuinte do Brasil, para você fazer uma consulta, você precisa colocar a sua senha. Não são todos os funcionários da Receita Federal que têm acesso às senhas. Então, quando você entra no sistema, você coloca a sua senha. E se você consultar alguém que não esteja dentro do sistema como investigado, abre um sinal de alerta. Se uma autoridade, uma alta autoridade, for investigada sem um procedimento de mandado de procedimento fiscal emitido por um superintendente da Receita Federal, abre um sinal de alerta. E ele estava falando como que funciona o sistema, porque tem muita gente dando palpite aí sem saber como é que funciona o sistema da Receita. Mas calma, que essa história está ficando legal. Calma que ela está ficando bacana. Eu vou chamar minha amiga Alessandra para dar o recado aqui de saúde, porque você que está ouvindo aí, que nem a Tati Maia que estava ouvindo, que ela respondeu aqui o que é PAD, eu vou chamar minha amiga Alessandra para dar um recado de saúde para vocês agora, enquanto eu separo esse outro vídeo aqui. Ale, beijão, seja muito bem-vindo ao Jacaré mais uma vez, até daqui a pouco. Até, Kleber. Bora lá então, né, gente? Muito boa tarde para você que está aí acompanhando o Jacaretanga. Vamos falar um pouquinho de saúde, né? Estou aqui para te ajudar a fazer um detox no seu corpo, a liberar o seu organismo de inflamações. A gente sabe que inflamações são muito prejudiciais para o nosso corpo, para a nossa saúde como um todo, né? E o Biogama está aqui para te ajudar. Sabe por quê, gente? Ele tem o MSM, que é conhecido como enxofre orgânico. O enxofre orgânico traz diversos benefícios para a saúde. Ó, vou dar só uma pausa, porque eu vi um recadinho aqui, depois eu leio. Olha lá. Fiz nova compra do Biogama por nos sentirmos bem. Então, eu e meu esposo, André, além de vender, ele nos dá assistência. É isso mesmo que acontece lá, que legal! Muito bacana. Obrigada, viu, Kleber, por ter colocado esse depoimento. Enquanto eu falo aqui, muito legal mesmo, gente. É isso que acontece lá na Biogama, tá? Além de você comprar o seu suplemento, você tem toda uma assistência de saúde na Biogama Suplementos. Agora, voltando a falar um pouquinho do enxofre orgânico, ele traz essa ação desintoxicante, liberando seu organismo de inflamações. Ou seja, se você estiver com alguma inflamação no seu corpo, o Biogama te ajuda a desinflamar. Tem gente que tem dificuldade de perder peso, tá? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque o Biogama, você entra nesse processo tomando Biogama, e aí você vai perdendo peso automaticamente. O Biogama, gente, tem teste de estabilidade, ou seja, ele é um suplemento 100% seguro. Ele tem um teste que garante a originalidade, a qualidade da fórmula, assim como garante o tempo de validade da substância, se é pronto para consumo, se não é, se realmente não tem contraindicação, ou seja, ele é 100% seguro. Além de tudo isso, ele ajuda nas dores nas juntas, nas articulações, porque ele tem colágeno tipo 2, condroitina e glucosamina, que são ativos excelentes para a saúde das articulações. Está sofrendo com algum tipo de dores pelo corpo, ou causadas por artrite, artrose, enfim, osteopenia, fibromialgia, Biogama também te ajuda a melhorar essas dores, tá? E ainda fecha a formulação com vitamina D, sem contar os outros benefícios, né, gente? Ou seja, não fixem o seu, de verdade, 0800 777 0007, fala que tá acompanhando o Jacaré para participar da promoção, que é um lote diferenciado para os canais que Biogama patrocina, tá, gente? Hoje, o Biogama está com 76% de desconto, 76%. E aí, na compra do seu Biogama, você pode escolher um trimestre do Biomag 7, que é esse suplemento à base de magnésio, ou um trimestre de Gama Texto, que é um suplemento para a saúde masculina, que está dando o que falar, um sucesso entre os homens, você pode escolher ou Biomag 7 ou Gama Texto. Uma pomada para ajudar nas queimbras e na circulação vai chegar de presente para você, pagamento facilitado, frete grátis para todo o Brasil. E além das formas de pagamento, o Biogama está com uma nova modalidade para 30 dias, bem interessante também. Se você quiser entender um pouquinho mais, é só ligar ou acessar o QR Code. O importante é você começar a cuidar da sua saúde o quanto antes, né, Kleber? Kleber tá por aí? Estava colocando meu microfone Voltou. aqui porque eu separei um vídeo aqui para vocês. Mas ficou sem som, mas eu tô aqui. Eu separei um vídeo para vocês, que é para vocês prestarem atenção nisso que eu vou mostrar agora. Porque a Alê falou do Biomag 7. Presta atenção, Alê, nesse vídeo que eu vou colocar então, agora. Então, enquanto você vai colocando, eu vou sair e entrar de novo para poder escutar. Isso, presta atenção, gente, nisso que eu vou colocar agora para vocês, porque isso está acontecendo muito com as pessoas e elas não percebem que o magnésio ajuda na sua memória. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou tirar o som só para vocês verem. Olha só. A mãe resolveu levar o filho na escola.
ela só esqueceu de um pequeno detalhe. Vocês estão percebendo aí? Qual foi o detalhe que a mãe esqueceu? Perceberam qual foi o detalhe que a mãe esqueceu? Ou não? Eu vou colocar ali aqui, adicionar ali no palco, porque olha só, ela é mãe, ó. Olha só o que aconteceu. Ale, isso é o que está acontecendo com muitas pessoas. Muitas pessoas não percebem que, com o passar do tempo, a sua memória vai se desgastando. Sim. E o Biogama, ele não só desinflama o corpo, como ele ainda te presenteia com a possibilidade de você pegar esse produto maravilhoso aqui. E você não percebe, conforme a gente vai ficando velho, gente, que a gente vai passando dos 30 anos de idade, nós vamos perdendo a capacidade de absorver o que está nos alimentos. E o Biogama é o suplemento ideal para vocês. Então, eu fiz questão, Ale, porque você é mãe, eu fiz questão de mostrar como que as pessoas estão hoje em dia. Então, liga agora lá no 0800 777 0007 e garanta o seu. Tá? Porque isso daí que a gente está vendo, muita gente está dando risada aqui, mas está acontecendo demais Brasil afora. E sério, né? Um problema sério. E é um problema sério, é um problema sério. Um abraço, Ale, fica com Deus. Até mais tarde, tchau, tchau. Tá aí, gente, eu fiz questão de estender um pouquinho, porque às vezes a gente mostra as coisas aqui e o pessoal não acredita, né? Então, vocês veem como que o dia a dia, as coisas que estão acontecendo, o tipo de alimentação inflama o nosso corpo, então fique esperto. E assim como a gente tem que ficar esperto com este vídeo, que eu vou pegar agora, uma outra visão para vocês, né? Eu trouxe aquele vídeo da Globo News, vocês vão ver o mesmo Kleber Braga numa entrevista agora à CNN. São duas abordagens diferentes sobre o mesmo problema em relação às autoridades, porque uma coisa que as pessoas estão esquecendo é que auditor da Receita Federal é autoridade. Eu não sei se vocês que estão aqui, já tiveram oportunidade de pegar algum voo internacional, né, e descer no aeroporto na chegada do voo internacional. Fica ali o pessoal da Receita Federal te aguardando para verificar a sua mala. Se você fez uma declaração de que você está com pouca bagagem, que você não tem nada, que não sei o que e tal, e o cara, pum, foi lá e você está cheio de produtos eletrônicos, ele vai te autuar, vai apreender. Ele é uma autoridade. E essas autoridades foram simplesmente cerceadas no seu direito de defesa. Elas estão sendo julgadas, né, investigadas e serão julgadas por pessoas que são vítimas. E a gente vai falar disso, porque eu vou trazer para vocês aqui um parecer no final que vocês vão ver como que isso tem que ser observado. Presta atenção agora, o mesmo Kleber Braga, agora falando à CNN. Presta atenção nisso. Tomar alguma atitude, recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes? Olha, esse é outro drama. Recorrer a quem? Recorrer a quem? Nós não temos foro privilegiado. Não era para nenhuma dessas pessoas estar sendo julgada pelo Supremo. Isso aí todo mundo já está cansado de ouvir, que a inquérito das fake news, né? Nós passamos por isso muito parecido em 2019, também o ministro Alexandre de Moraes também afastou 2 auditores fiscais acusando-os de vazamento de informações. Depois de 2 meses eles foram reintegrados porque não tinha nenhum lastro probatório. Isso vai acontecer de novo, né? Mas assim, a gente fica muito apreensivo de ver a desproporcionalidade da ação, entendeu? Uma pessoa que, sem processo, não é no curso do processo, houve uma medida cautelar gravosa, é antes do processo. Ela não teve processo disciplinar aberto, não teve processo nenhum. De repente, ela é surpreendida às 6 horas da manhã com a Polícia Federal com a tornozeleira eletrônica, afastado do cargo, entendeu? Isso é muito, não é pouco, não, é muito desproporcional, né? Na Faculdade de Direito, onde a gente aprendeu, inclusive estudei na Largo São Francisco, junto com onde dão aula alguns ministros, não é esse o direito que nós aprendemos. É completamente desarrazoado o que aconteceu. Então, nos dá a percepção de que há uma mensagem inibitória contida nisso, né? Que é realmente para inibir qualquer trabalho que possa alguém pensar em fazer e que toque as altas autoridades da República. Primeira coisa que chama a atenção, Thaís, quais são, afinal, os tais dados vazados? Nós sabemos a questão do contrato de 129 milhões, que a Receita, claro, a Receita não tem isso, a Receita não arquiva contratos dos contribuintes, né? Então, esse dado, se vazou, não é da Receita. Agora, por exemplo, tem a questão da evolução patrimonial da esposa do ministro Alexandre. Isso pode ter vazado da Receita. O que aconteceu? Seja a Viviane Barsi ou o ministro Alexandre, eles não se dirigiram à Receita e falaram: Receita, eu estou achando muito estranho informações econômico-fiscais da minha esposa, da empresa dela, do escritório dela, estão saindo na imprensa. Eu preciso que vocês verifiquem isso. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um pedido dizendo o seguinte: tem 100 pessoas aqui, eu estou elencando 100 pessoas, quer dizer, parentes de terceiro grau,
de todos os ministros, colocaram o PGR no meio, num período de 3 anos. E eu quero saber se houve algum acesso sobre isso. A administração da Receita não devia ter ido adiante com esse tipo de pedido. Mas quem é que peita o Supremo hoje? Quem é que peita o Supremo hoje? Vai recorrer a quem? E aí, eu recorri a esse vídeo porque esses questionamentos foram os mesmos que nós fizemos quando abriram o processo contra o presidente Bolsonaro, que não estava no Brasil e foi julgado como sendo autor de uma tentativa de golpe de Estado. Ele não estava em solo nacional. Não existe um documento comprovando nada. Existe ali, olha, tem uma minuta de golpe. Minuta de golpe. Um processo totalmente ilegal, onde não se tem a quem recorrer, porque é o próprio Supremo que faz, que foi aberto também nesse mesmo inquérito das fake news, onde começa tudo. Porque através desse inquérito, eles estão violentando a Constituição Federal. E a palavra é forte mesmo. Não é violando, eles estão violentando a Constituição Federal. Por que eu estou afirmando isso? O próprio presidente da Unafisco, do Sindicato dos Auditores Fiscais, ele está falando com todas as letras. Não existia procedimento, não existia processo, foram tomadas medidas cautelares. Ninguém sabe o que está se buscando. Sabe por quê, Kleber? E você me conhece. Se esse vídeo chegar até você, você me conhece. Tivemos junto em Brasília, durante o governo Bolsonaro. Antes disso, nos conhecemos por conta da minha ex-esposa, em várias festas da Unafisco. Sentei na sua mesa, em várias festas da Unafisco. Isso está acontecendo, Kleber, porque a sociedade como um todo foi conivente com tudo isso, porque dizia, não é comigo, o problema é do Bolsonaro. E nós estávamos afirmando esse tempo todo, o problema é de todos nós, porque eles querem calar a população como um todo. E agora estão fazendo o mesmo com vocês, que são autoridades. Alguém perguntou assim, mas o auditor tem fé pública? Tem. No âmbito da fiscalização dele, ele tem fé pública. Ele é uma autoridade. Inclusive, o auditor fiscal pode requerer força policial se ele for fazer alguma fiscalização em flagrante. E o que nós estamos mostrando agora é que o que está acontecendo, que a imprensa agora está toda assanhada, foi o que aconteceu durante o processo enfrentado pelos presos políticos do 8 de janeiro e pelo presidente Bolsonaro. E vocês se calaram. Vocês se calaram. Todos. Inclusive vocês, auditores da Receita, Kleber. Porque o caso das joias nasceu da mesma maneira. Presidente da República, ex-presidente da República, colocaram no âmbito das joias. E eu vim aqui e falei, mas eles têm que definir, as joias pertencem ou não ao presidente? Porque se pertence ao acervo da presidência da República, não poderia ser apreendida pela Polícia Federal e pela Receita Federal no aeroporto. Eu alertei isso lá atrás. E o que aconteceu no escândalo das joias? Nada, porque realmente era ilegal. Era pesca probatória. Queriam pegar Bolsonaro a qualquer custo para calar você que está aí. O recado é muito claro. Eu faço o que eu bem entendo. Eu abro inquérito, eu mando prender, eu coloco o tornozeleiro em autoridade, eu prendo o ex-presidente, eu faço o que eu bem entendo e não venho investigar minha família. Se minha mulher fez contrato de 130 milhões, vocês não têm nada a ver com isso. Cala a sua boca, que senão você vai ser preso. É esse o recado que está sendo passado pelo Supremo Tribunal Federal. E o que está acontecendo agora é que vocês esperaram um monte de gente ou morrer, como o caso do Clezão, ou perder anos de sua vida numa cadeia, ou ter a humilhação de uma tornozeleira eletrônica. Pessoas comuns da sociedade civil que foram julgadas sem ter foro privilegiado por esse mesmo Supremo, que é agressor da Constituição Federal. Enquanto isso, nós estamos vendo não só autoridades, porque é muito fácil cobrar o Davi Alcolumbre, porque a gente sabe quem é. Mas e os jornalistas que aplaudiram isso esse tempo todo? Agora vocês estão indignados? Agora vocês estão se dando o direito de ficar indignados?
Vocês são uma vergonha. O Clezão, a vida dele vale tanto quanto a de qualquer um de nós. As filhas dele não têm mais o direito de ver o pai. Esse direito foi retirado delas. E retirado por quem? Por quem hoje está mandando prender pessoas, mandando colocar a tornozeleira, humilhar autoridades da República. A Receita Federal faz um trabalho que é digno e tem que continuar sendo feito. Só que ela é um órgão de Estado. E quem é que está à frente da Receita Federal? Um superintendente nomeado por quem? Pelo ministro Fernando Haddad, que é subordinado a quem? A Luiz Inácio Lula da Silva. Mas que bom, Kleber, que você agora teve coragem de abrir a boca para vir falar. Porque você está defendendo os seus. Só que nós tivemos coragem de abrir a boca para defender a todos. Não uma classe, não uma corporação. Estamos pagando o preço por conta disso. Todos os dias. Nós somos cobrados todos os dias. Prestem muita atenção. Quando a gente fala aqui para vocês, as coisas vão acontecer. Sabem por quê que o ministro Alexandre de Moraes correu durante o carnaval para ir atrás desses servidores públicos? Prestem atenção. É uma tentativa de retirar de André Mendonça a investigação sobre o Banco Master. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu não vi nenhum colega meu falando isso até agora. E eu fiquei quietinho aguardando para ver. Então, você que está aí, compartilhe ao máximo, porque o que eu estou trazendo para vocês é uma bomba e a gente vai falar mais disso hoje lá no Rota BR para vocês. Isso daí é uma armação, uma tentativa de armação para tirar de André Mendonça. Bom dia, aqui Sargento PM Rodrigues. Bom dia, Sargento. Obrigado pelo serviço que a Polícia Militar do Estado de São Paulo faz todos os dias por nós. O Brasil já virou comunismo e o povo não reage. O carnaval é prova do domínio do mal. A Lourdes é sua fé. Eu não entendi muito bem o final, Sargento, mas eu quero agradecer a sua mensagem. E eu, em seu nome, eu quero agradecer a toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em todos os lugares, Sargento, existem coisas boas e coisas ruins, até no Vaticano. E a Polícia Militar, em sua grande maioria, presta um serviço louvável. Graças a ela, a gente ainda consegue ter um pouco de esperança de segurança. E nós, conservadores, não somos nós que gritamos, eu quero o fim da Polícia Militar. Então, em seu nome, Sargento, quero agradecer ao trabalho de cada PM que sai, deixa sua família durante o dia e não sabe se vai voltar porque está lá enfrentando bandido. E pelo visto agora, Sargento, até auditor está com medo mais do ministro do Supremo do que dos próprios bandidos que vocês enfrentam todos os dias nas ruas. Lourdes é minha fã. Obrigado, dona Lourdes, então. Beijo aqui, tá, do Jacaré. O Chiquini falou, poxa, que bom. O Chiquini está fazendo um grande trabalho nesse sentido. Deixa eu explicar para vocês por que eu estou falando isso. O que o ministro Alexandre de Moraes está querendo é uma prova de que esses auditores venderam isso para os jornalistas para avocar para si a competência do caso do Banco Master, que foi tirado do seu amiguinho Dias Toffoli. Amiguinho que deu a ele a relatoria deste inquérito que ele está nascendo com isso. E por que ele está fazendo isso? E por que ele está fazendo isso? Porque ele tem a esperança de rodar isso durante mais de um ano, porque no ano que vem, Fachin sai da presidência e ele assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes está buscando isso. Ele está buscando socorrer a ele e aos seus. Desde quando enteada de ministro do Supremo tem foro de prerrogativo? Prerrogativa de função. Qual que é a sua função? Eu sou enteada de ministro do Supremo.
O auditor que está com tornozeleira eletrônica é porque supostamente ele invadiu o sistema da Receita para investigar a enteada do todo-poderoso Gilmar Mendes. Sendo que quando o Kleber Braga fala a respeito dos auditores lá de trás, também foi porque os auditores foram investigar o ministro Gilmar Mendes. E aí o que aconteceu? Concluíram que eles não estavam investigando coisa nenhuma. Eles entraram na primeira página. E quando entra na primeira página, você coloca lá o seu nome, o CPF, existem questões de homônimos. Você sabe o que é homônimo? Pessoa que tem o mesmo nome, o nome parecido. E aí você é distinguido pelo seu CPF, pelo nome do seu pai, da tua mãe. Por isso que quando você vai preencher ali um cadastro, qual que é o seu CPF? Qual o seu nome completo, seu CPF, nome de pai, nome de mãe? Porque mesmo às vezes você tendo um CPF diferente, dá questões de homônimo. Então, o que nós estamos hoje vivendo é a justiça do medo. Sabe quem descreveu muito isso? Um filósofo chamado Nicolau Maquiavel. Ele descreveu muito isso. Nós estamos vivendo a justiça do terror, onde ninguém mais sabe o que realmente é lei, qual é a sua garantia individual como cidadão. Essa é a justiça que se apresenta. E como o Kleber Braga disse, ele citou uma universidade, uma faculdade, na realidade. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E é lá que tudo isso surgiu. Foi lá, na academia do Largo de Direito, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que surgiu tudo isso que nós estamos enfrentando hoje. E a gente vem denunciando. Vai lá na faculdade de Direito. Você tem coragem, você que está com seu filho, com seu neto para fazer vestibular, vai lá visitar o diretório acadêmico da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco para ver se você vai ter coragem de colocar o teu filho ou o teu neto lá. Eu passei na USP. Vai lá ver. Antes de eu partir para a parte final da live, vocês vão ver o que está acontecendo, o que vem aí. Calma lá. Que é objeto da próxima live. A próxima live, gente, eu vou praticamente fazer um tiro. Você nem sai daí muito, não. Só vai ser o tempo de eu tomar alguma coisa, tomar um café rápido aqui e voltar para subir a live. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu trouxe de informação junto com a Lê. Quando eu mostrei o vídeo do Biogama, muitas pessoas não prestam atenção. Você tem aquele seu parente aí que começa a esquecer as coisas. Você viu que era uma jovem mulher, uma criança. Era uma jovem. Então não pense que isso é coisa só de o sujeito está com 80 anos de idade, está perdendo a memória e tal. O nosso dia a dia, os poluentes que a gente respira, fazem com que o nosso corpo inflame todo santo dia. Você que está aí, não consegue perder peso, você que está sentindo dores, esta é a vantagem da suplementação do Biogama. E ainda você ganha o magnésio ou o gama-texto para você ter uma vida muito mais saudável, uma vida muito melhor, você ter disposição. E vai ter um sono. Você vai dormir, mas você vai ter que dormir aquele sono confortável. Sabe por quê? O seu corpo vai ficar mais ativo. Então, de noite, você vai relaxar. 0800 777 0007 é o telefone da Biogama. E como fez aqui, obrigado pelo testemunho, né, que eu coloquei quando ali estava fazendo a apresentação do Biogama. Obrigado pelo seu testemunho, porque realmente o atendimento do André é diferenciado. E muitas vezes você vai falar com o próprio André, tem toda uma equipe lá, eu brinco muito que deu loucura no André, mas o André comanda uma equipe lá de pessoas e ele está atento e vai te atender de forma humana. 0800 777 0007, 12 vezes sem juros, 30 dias para pagar, 76% de desconto. Liga agora lá. Bom, meus amigos, eu quero agora dar para vocês a consequência. Vocês vão entender agora o porquê que isso aconteceu anteontem e que está dando esse rebuliço todo. Em pleno carnaval aconteceu essa medida. Vocês estão lembrados que logo que foi nomeado o relator, no dia seguinte a ser nomeado o relator, o ministro André Mendonça marcou uma reunião com a Polícia Federal? Quem aqui está lembrado disso?
Alguém aqui está lembrado disso? Que logo depois do ministro André Mendonça ser nomeado relator do caso, ele marcou no dia seguinte uma reunião com a Polícia Federal. Vocês estão lembrados? Estão lembrados, né? Pois é. Eu quero mostrar para vocês o porquê que eu estou afirmando isso, que eu vou deixar mais detalhado na próxima live no Rota BR. Eu quero que vocês prestem atenção nessa notícia que a gente vai trazer para vocês e vai esmiuçar em detalhes. Mendonça diz que Polícia Federal terá carta branca para investigar caso Master. Ministro afirma ainda que caso Master vai marcar sua biografia. Eu peço a vocês que orem pelo ministro André Mendonça. Orem pelo ministro André Mendonça. Aqueles que o criticam, aqueles que peguem a primeira pedra e atirem, porque eu estou fazendo uma referência bíblica, eu quero dizer para vocês o seguinte: esta operação foi feita com o intuito de querer tirar o André Mendonça da investigação. Eles vão querer alegar que o inquérito da fake news tem preferência porque ele é mais antigo. E como esses auditores estão envolvidos nesta questão, e isso envolve todos os ministros, e foi no âmbito do Banco Master, isso tem que passar para a mão do Todo-Poderoso, Alexandre de Moraes.